Nessa questão da prova de 2020, dando continuidade à nossa preparação para a SPSEC, nós vamos falar sobre balanceamento de equação química pelo método redox e estequiometria. Estequiometria é um assunto que não falta nessa prova e o balanceamento está relacionado com a estequiometria. Normalmente, essas questões de estequiometria elas necessitam de uma equação química que esteja balanceada e quando essa equação química não vem balanceada, nós temos que desenvolver o balanceamento, que é o que nós vamos fazer aqui nessa questão. Antes da resolução da questão, quero te convidar para se inscrever no canal, você que está se preparando para a SPSEC ou para um outro concurso militar. Aqui no canal eu vou trazer explicação de conteúdos de química e resolução de questões da SPSEC e de outras provas de concursos militares. A questão número 34 de 2020 diz assim: o oxalato de cálcio é oxidado por permanganato de potássio em meio ácido. A equação não balanceada dessa reação é representada a seguir. Nós temos aqui a equação química que foi fornecida e foi colocada aqui em sublinhado que ela não está balanceada, para que o aluno não incorra no erro de fazer o cálculo estequiométrico sem o balanceamento correto da equação, e ele continua pedindo a soma dos coeficientes da equação da reação corretamente balanceada, com os menores números inteiros, e o volume de gás carbônico liberado quando se faz reagir 384 gramas de oxalato de cálcio por reação completa na condição ambiente, que é de 25 graus Celsius e 1 atmosfera. São, respectivamente, os dados da questão, o volume molar nas condições ambiente de temperatura e pressão, que é de 25 graus Celsius e 1 atmosfera, vai ser de 24,5 litros mol a menos 1, e a constante universal dos gases, que é 0,082 litros atm mol Kelvin. Na resolução dessa questão, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui é o balanceamento da equação. Para você fazer o balanceamento dessa equação pelo método redox, que é o método mais indicado aqui nesse caso, por ser uma equação química grande, você vai ter que primeiramente tirar o NOx de todos os elementos, o número de oxidação de todos os elementos. O cálcio, por ser da família 2, vai ter NOx mais 2. O oxigênio, por ser da família 16, tem NOx menos 2. Vamos calcular o carbono, que vai ser 2x, né? Porque nós vamos calcular o carbono, vou dizer que é x. Então, vamos somar. Mais 2 do cálcio, mais x vezes 2 do carbono, 2x, menos aqui do oxigênio, 2 vezes 4, 8, igual a zero. A soma de todos os NOx em uma molécula é igual a zero. Então, vamos ter 2x é igual a mais 8 menos 2. X será igual a mais 8 menos 2, mais 6, dividido por 2. X será igual a mais 3. O NOx do carbono, aqui no oxalato de cálcio, é mais 3. Colocando aqui mais 3 para o carbono. E aí vamos para o KMnO4. No KMnO4, o potássio é da família 1. Então, tem NOx mais 1. O oxigênio tem NOx menos 2. E nós vamos calcular para o manganês, que é o Mn. Mais 1 do potássio vezes 1 potássio, mais 1, mais x do manganês vezes 1 manganês, x, menos 2 do oxigênio, então vou colocar o sinal negativo, menos 2 vezes 4 vai dar menos 8, a soma dos NOx vai dar zero. Então, x será igual a mais 8 menos 1. X será igual a mais 7.
para o manganês, aqui no KMnO4, o NOx vai ser igual a mais 7, colocando aqui mais 7 para o manganês. O próximo é o ácido sulfúrico, o hidrogênio vai ser mais 1, o oxigênio novamente menos 2, e nós vamos calcular para o enxofre. Você vai fazer o mesmo procedimento, vai colocar X, vai somar os NOx, você vai colocar mais 1 para o hidrogênio, vezes 2 dá mais 2, mais X vezes o enxofre, X, menos 2 vezes 4, 8, então menos 8. Isola o X, nós vamos ter aqui para o enxofre, mais 6. Para o cálcio, mais 2, por ser da família 2. O oxigênio, menos 2. E o enxofre vai ser mais 6. Potássio, mais 1. Oxigênio, menos 2. O enxofre, X, vai dar mais 6. Aqui o oxigênio, menos 2. O manganês vai ser mais 4, porque aqui no caso o manganês seria X. Menos 2 vezes 2 dá menos 4. O X tem que ser mais 4 para zerar. Menos 2 para o oxigênio. Para o hidrogênio, mais 1. Oxigênio, menos 2. Para o carbono, vai ter que ser mais 4 para poder zerar. Porque eu tenho aqui no oxigênio, menos 2 vezes 2 dá menos 4. Menos 4 com mais 4, zera. Então, o NOx do carbono deve ser mais 4. Calculado todos os NOx, nós vamos agora observar quem foi que sofreu variação do NOx, comparando quem está antes da seta, os elementos que estão antes da seta, ou seja, estão nos reagentes, com aqueles que estão depois da seta, que estão nos produtos. Quem foi que sofreu variação? Primeiro foi o carbono. O carbono aqui no reagente era mais 3 e lá no produto o carbono foi para mais 4. O segundo elemento a sofrer mudança no NOx foi o manganês. O manganês estava em mais 7 no reagente e lá no produto o manganês foi para mais 4. Depois que você observou, determinou quais foram os elementos que sofreram mudança de NOx, você vai calcular o delta. Como que você calcula o delta? Delta vai ser a variação do NOx vezes o maior índice daquele elemento que está sofrendo a variação. Vamos entender isso. O carbono estava em mais 3 e ele veio para mais 4. De mais 3 para mais 4, quanto que foi a variação? A variação foi 1. De 3 para 4 tem uma unidade de variação, vezes o maior índice. O índice é esse número que fica na parte inferior da representação do elemento. Indica a quantidade de átomo naquela molécula. Então, aqui no oxalato de cálcio, eu tenho 2 carbonos, o índice é 2. E lá no gás carbônico, só tem um carbono, o índice é 1. O maior índice aqui entre os dois, evidentemente, vai ser o número 2. Então, variação do NOx que foi 1, vezes o maior índice que é 2, 1 vezes 2, 2. Vamos fazer o mesmo procedimento para o manganês. Delta para o manganês será: estava em mais 7 o NOx e veio para mais 4. De mais 7 para mais 4, houve uma diferença de 3 unidades. Então, de 7 para 4, nós temos uma variação de 3 unidades no NOx, vezes o maior índice. Aqui nós temos um manganês, índice 1, e lá no produto também tem um manganês, índice 1. Como é índice 1 para os dois, multiplica por 1. 3 vezes 1, 3. Depois que você determina os dois valores dos deltas, nós vamos invertê-los. O 3 é o delta do manganês, eu vou trazê-lo para o carbono. Sobe o delta 3. O 2, que é o delta do carbono,
eu vou trazê-lo para o manganês. Então, com esses dois valores, nós vamos começar a fazer o balanceamento da equação química. Vamos utilizar o ΔH para o átomo de carbono. Veja que tu tem 2 carbonos aqui do lado esquerdo e tem um carbono do lado direito. Você começa a colocar o delta sempre do lado que tem o maior índice, que tem a maior quantidade daquele elemento. Aqui eu tenho 2 carbonos no reagente e um carbono no produto. Então, o nosso 3 aqui, que é o delta do carbono, nós vamos colocar primeiro aqui no carbono 2. Coloca o 3, 3 vezes 2 carbonos, 6 carbonos. Lá no produto só tem um carbono. O objetivo é equilibrar, é igualar as duas quantidades. Então, nós vamos multiplicar por 6. 6 vezes 1 carbono, 6. Carbono já está balanceado. Vamos para o manganês. Onde tivermos manganês, nós vamos colocar o coeficiente 2, o ΔH. Como tem um manganês no reagente e um manganês no produto, você vai colocar 2 nos dois manganês. 2 para o manganês que está no reagente e 2 para o manganês que está no produto. O manganês está balanceado, 2 átomos em cada membro da equação química. Depois que você coloca os deltas nos dois elementos que sofreram variação do NOx, você vai continuar o balanceamento, dando sequência, fazendo o balanceamento de outros metais que estejam na equação química. Qual é um outro metal que está aqui na equação química? O cálcio. Então, nós vamos passar para o balanceamento do cálcio. Observa que no reagente tem 3 cálcios, no produto só tem 1. Então, vou multiplicar por 3. 3 cálcios. Cálcio também está balanceado. Observa que ainda tem um outro metal, que é o potássio. Então, vamos fazer o balanceamento do potássio. 2 vezes 1 potássio, 2. Aqui já tem 2 potássios, então não vai ser necessário você colocar nenhum coeficiente. Na verdade, o coeficiente aqui vai ser 1. Quando não tem um número na frente, na verdade tem 1. Terminamos o balanceamento dos metais e aí fica a dica. Coloca os 2 deltas. Depois que você coloca os 2 deltas, você vai fazer o balanceamento dos metais. Depois dos metais, tu vai para os não metais. Vamos agora fazer o balanceamento dos não metais. O próximo elemento aqui vai ser o enxofre. Nós temos aqui para o enxofre, no lado do reagente, veja só, tem um enxofre, aqui está ele. No lado do produto, nós vamos ter quantos enxofres? Teremos aqui, ó, no lado do produto, 3 vezes 1 enxofre, 3. 1 vezes 1 enxofre, 1. 1 com 3, teremos 4 átomos de enxofres. Se tem 4 átomos de enxofres aqui no produto, lá no reagente nós precisamos também de 4 átomos de enxofre. Só tem 1, multiplica por 4. 4 vezes 1 enxofre, 4. Agora nós vamos para o balanceamento do hidrogênio. O hidrogênio fica em penúltimo lugar no balanceamento e em último lugar nós vamos fazer o balanceamento do oxigênio. A sequência será a seguinte. Quem tem delta, que são os 2 elementos que sofreram variação do NOx, depois metais, ametais, hidrogênio e oxigênio. A sequência de balanceamento vai ser essa. Então nós vamos agora para o hidrogênio. Então, nós vamos agora para o balanceamento do hidrogênio. Percebe aqui no ácido sulfúrico, no lado do reagente, que eu tenho um coeficiente 4 para o hidrogênio. 4 vezes 2, 8 hidrogênios. Lá no produto, aqui na água, eu tenho 2 hidrogênios, precisando de 8. Então, nós vamos multiplicar por 4. 4 vezes 2, 8 hidrogênios. Os hidrogênios estão balanceados.
Vamos agora para o último elemento, que é o oxigênio. Vamos para o reagente. 3 vezes 4 oxigênios, 12. 2 vezes 4 oxigênios, 8. 4 vezes 4 oxigênios, 16. Somando, nós teremos 12 com 8 dá 20, com mais 16 dá 36 hidrogênios. Se tem 36 hidrogênios no reagente, lá no produto também é necessário 36. Vamos então somar. 3 vezes 4 oxigênios, 12. 1 vezes 4, 4. 2 vezes 2 oxigênio, 4. 4 vezes 1, 4. E 6 vezes 2, 12 oxigênios. Soma então agora a quantidade de oxigênios. 12 com 4 vai dar 16. 16 com 4 vai dar 20. 20 com 4 vai dar 24. Com mais 12, 36 oxigênios. Então, nós temos aí 36 oxigênios no reagente, 36 oxigênios no produto. Todos os elementos estão balanceados. A questão, ela pede para a gente dar a soma dos menores coeficientes inteiros depois que a equação está balanceada. Os coeficientes aqui são os seguintes: 3, 2, 4, 3, 1, 2, 4 e 6. Esses são os coeficientes. Vamos então fazer a soma para esses coeficientes. 3 com 2, 5. Com 4, 9. Com 3, 12. Mais 1, 13. Mais 2, 15. Com mais 4, 19. 19 com mais 6, nós vamos ter 25. Então, a soma dos coeficientes vai dar igual a 25. A soma dos coeficientes deu igual a 25. Vamos agora para a segunda parte da questão. Ele pede a soma dos coeficientes da equação, corretamente balanceada, e pede também o volume de CO2 liberado quando se faz reagir 384 gramas de oxalato de cálcio por uma reação completa em condições ambientes de 25 graus Celsius e 1 atmosfera. O oxalato de cálcio é o CaC2O4. Eu vou tirar a massa para o oxalato de cálcio. Tem um cálcio vezes a massa dele, que é 40. Essas massas são dadas na prova. Tem 2 carbonos vezes a massa dele, que é 12. Vai dar 24. São 4 oxigênios vezes a massa dele, que é 16. Então, vai dar 64. Aí você soma as massas. 8, 10, 12. Então, a massa do oxalato de cálcio vai ser 128. Aqui, pela equação, nós temos 3CaC2O4, para formar 6CO2. Eu estou pegando aqui, para não ter que repetir toda a equação química, só as duas substâncias que nós vamos usar no cálculo estequiométrico, na estequiometria. 3 mols de CaC2O4 produz 6 mols de gás carbônico. Nós temos que 3 mols de CaC2O4, sendo que cada 1 mol vale quantos gramas? 128. Quando você tira essa massa é igual a 1 mol. Como nós temos 3 mols aqui no coeficiente, no balanceamento da equação química, nós vamos ter 3 vezes 128. 3 vezes 128
dá 384 gramas. 384 gramas, que vale 3 mols, produz quantos mols de CO2? 6 mols de CO2. 6 mols de CO2. 384 gramas, que são 3 mols, produzem 6 mols de gás carbônico. 384 aqui, gente, coincide justamente com a massa que a questão deu. A massa está pedindo para 384 gramas. Quantos mols? Qual o volume? Está pedindo o volume, né, em litro. Quantos mols de CO2 vai ser produzido? 6 mols. Um dado importante que foi dado nessa questão é esse aqui, o volume molar. 24,5 litros é o volume molar, aqui está, volume molar, para qualquer gás nessa equação química, na temperatura de 25 graus e 1 atmosfera. Voltando lá no nosso cálculo, 1 mol de gás carbônico, naquelas condições, vai ocupar o volume de 24,5 litros, que é o volume molar. Com 384 gramas de oxalato de cálcio, foi produzido quanto de gás carbônico? 6 mols de gás carbônico. Se para 1 mol é 24,5 litros, para 6 mols, quantos litros serão? 1 vezes x, que é igual a 6 vezes 24,5, onde x será igual a 147 litros de gás carbônico. Então, o volume é 147 litros e a soma dos coeficientes é 25. Observando aqui os itens da questão, a soma dos coeficientes 25 e o volume de gás carbônico 147, por isso o item correto, letra C.